Bom, boa noite a todos aí. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, da Associação de Engenheiros de Valinhos, né? Já tive outras oportunidades presencialmente, né, na associação, ministrando algumas outras palestras ligadas à área de segurança contra incêndio, que é a área que a gente sempre trabalhou, né, desde da ativa, né, quando estávamos na ativa, hoje estou na reserva do Corpo de Bombeiros. E é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente continua aprendendo, que a gente nunca para de aprender, né? A gente está aprendendo diariamente e nunca pode dizer que conhece alguma coisa, né? Então, deixa eu só me apresentar. Como o Mário falou, né, eu sou do Corpo de Bombeiros, quer dizer, hoje na reserva, né, como coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. E hoje eu tenho uma empresa que atua nessa área de segurança contra incêndio, a Fire Office Engenharia, fica aqui em Campinas. Né? Fomos convidados aí para falar de um tema complexo. Vamos focar aqui num assunto específico, né? Dentro da legislação estadual, né? Aqui de São Paulo, e dentro da normatização que ela adota, que é a instrução técnica, no caso aqui do assunto de hoje, a IT 28, instrução técnica 28, nós vamos falar de central de GLP. Então, a primeira observação que eu gostaria de deixar aqui é que, se com certeza nós podemos ter aí, como a internet é alcance global, né, não é difícil a gente ter aí profissionais que atuam em outros estados, e a gente gosta sempre de fazer uma ressalva, né, quando a gente está tratando das instruções técnicas, que elas são de âmbito estadual, ou seja, a aplicação dessa IT que especificamente eu vou comentar hoje, ela é válida para o estado de São Paulo. Embora, né, muitos estados estejam com a legislação muito parecida e a normatização também com a de São Paulo. Então, estados vizinhos, como Minas Gerais, por exemplo, têm as instruções técnicas muito parecidas com as nossas, aqui em São Paulo. Então, na verdade, os conceitos são muito parecidos. Pode acontecer de ter alguma ou outra variação, por isso que eu peço, assim, quando forem aplicar aqui alguma coisa que, de repente, a gente possa falar, dá uma confirmada aí, se no estado que ela for aplicada, está valendo esse entendimento, tá? Então, essa é a primeira ressalva, e então vamos aqui tentar agora passar. Muito bem. Muito bom. Então, antes da gente entrar propriamente na questão de central, eu queria falar um pouquinho sobre o GLP, né? Fazer só uma retomada, com certeza a maioria dos profissionais está aqui já conhece razoavelmente, porque é de aplicação, inclusive, doméstica, né? Não é nenhum mistério para ninguém, né? Mas a gente vai retomar aqui algumas características que a gente julga importante comentar, né? Bom, primeiramente, o GLP, né? Gás liquefeito de petróleo, é um hidrocarboneto. Esse gás, como o próprio nome diz, ele é comercializado, transportado, vendido, né, na forma líquida, né, dentro dos recipientes, né, então ele é pressurizado e ele fica na forma líquida, justamente para poder ter um aproveitamento maior, né, para ter uma viabilidade, e ele é transportado e utilizado sempre em recipientes onde ele está na condição líquida, no interior do recipiente. É uma composição que mistura basicamente butano e propano, né? Embora, dependendo da composição aí, das proporções, há outros hidrocarbonetos presentes nessa mistura. E aí nós temos, inclusive, uma resolução bastante recente da ANP, que ela para cada proporção dessa aqui, ela cria uma classificação, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu deixei só aqui a referência, quiserem depois consultar facilmente na internet, verão aí que ela faz uma classificação justamente baseada nessas questões das composições dos gases, né? Bom, como é de conhecimento aí público, né? Ele é um gás inflamável, né? Todo mundo sabe disso, mas poucos aí sabem que ele não é tóxico, tá certo? Não é um gás tóxico, porém,
porém, ele é um asfixiante simples. Então, quando a gente fala em asfixiante simples, a gente entende que ele toma o lugar do oxigênio, ou seja, ele desloca o oxigênio. Nós temos também asfixiantes, químicos, por exemplo, onde acontece aí uma asfixia pela ligação com a hemoglobina. Não é o caso aqui. Então, aqui nós temos aqui somente o deslocamento do oxigênio. Ou seja, ele vaza, ele empurra o oxigênio e toma o lugar do oxigênio. Não tem oxigênio no local, consequentemente, a pessoa pode ficar asfixiada, mesmo que não haja nenhum tipo de ignição lá, é um risco presente também. Ele é incolor e inodoro, né? Ou seja, não tem cor e não tem cheiro, né? E aí, justamente em função dessa situação de ser inodoro, ele, quando no processo não tem essa presença de alguma base de enxofre, ele adiciona-se, então, um mercaptano, né, que é um composto, como está aqui, né, a base de enxofre, e ele é adicionado propositalmente para facilitar a percepção em vazamentos. Um gás com o risco que ele oferece, se nós tivéssemos dificuldade de identificar um vazamento, com certeza o número de acidentes seria muito maior. Então, é uma forma de prevenir, né, acidentes mais graves, você podendo detectar eventuais vazamentos, por menores que possam ser. E aqui, então, é esse produto aqui que vai dar essa condição de identificar um eventual vazamento, né? A gente percebe isso trocando o próprio gás em casa lá, o cheiro é característico. Muito bem. Eu estou colocando essas informações aqui, não é para ficar criando, né, derrubando, assim, derramando informação, mas é porque elas têm um sentido aqui, né? Nós vamos ver por que eu resolvi colocar isso aqui, né? Essas informações aqui, não estão todas as informações sobre o GLP, mas eu destaco algumas, né? Bom, o do ar aqui eu coloquei só para fins de comparação, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a densidade do ar em torno de 1,22 ao nível do mar. A densidade do GLP, que é uma mistura, né, ela é variável, por isso que está escrito aproximadamente. Depende da composição desse GLP, né? Pode estar com mais propano, mais butano. E aí o que acontece? Nós temos uma variação. Mas, de qualquer forma, ele vai ter, então, uma densidade maior. O que faz isso daqui? Como ele é maior do que a do ar, em caso de vazamento, o GLP vai ocupar as regiões mais baixas, ele vai em direção ao chão. O ar é menos denso, então fica na parte superior. Então, isso aqui já nos dá um aviso importante, quer dizer, se ele vai para baixo, eu tenho que ter uma preocupação para os eventuais locais que ele possa acessar e se acumular, gerando aí um risco maior que nós já vamos falar. Muito bem. Outra informação muito importante é que ele tem uma taxa de expansão de 1 para 270. O que significa isso? Que significa que 1 litro, lá na fase líquida, lá dentro do recipiente, quando ela passa para a fase gasosa, ela se expande 270 vezes. O que significa isso na prática, né? Um pequeno vazamento que a gente pode identificar como pequeno, na verdade, uma pequena fissura, né, pode gerar aí uma expansão grande de gases, e isso acaba aí, dependendo do espaço, do volume do ambiente onde ele vaza, entrar dentro daquilo que a gente fala de limites de inflamabilidade, ou seja, o percentual desse gás no volume do compartimento onde ele vazou. Então, dentro desta faixa aqui, entre 2,10% a 9,5%, essa faixa aí é uma faixa perigosa, né? Ou seja, ele vai sobre uma condição de uma fonte de calor, ele pode entrar em combustão. E nós sabemos que os gases, eles, como já estão na condição de queima, né? Todo combustível, para entrar em combustão, ele precisa obrigatoriamente passar para a fase gasosa. Inclusive os materiais sólidos combustíveis, eles precisam ser aquecidos de tal forma que eles começam a desprender ali vapores que possam entrar em contato com o ar e uma fonte de calor, entrar em ignição. Os gases já estão prontos para isso, né?
E eles, em função disso, já oferecem um risco adicional que nós sabemos, que é o de explosão, né? Por quê? Ele dentro lá de uma proporção ideal com oxigênio presente no ambiente, ele pode, na ocasião de um contato com uma fonte de calor, né, que pode ser ali um relé, pode ser um interruptor, ou qualquer outra fonte de calor, ele pode entrar em combustão. Só que essa combustão, se ela estiver dentro de uma proporção ideal, ela, na verdade, não é só uma queima, ela acaba sendo transformando numa explosão, que nada mais é que uma combustão extremamente rápida, caracterizada pela expansão violenta dos gases, que faz com que todo aquele compartimento sofra essa expansão e aquilo lá realmente seja, em muitos casos, totalmente destruído, dependendo do ambiente que ele estiver. E também, obviamente, as pessoas feridas ou até casos fatais, dependendo da severidade dessa explosão. E aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, por que ele é amplamente utilizado? Porque ele tem um poder calorífico bastante alto, né? E justamente esse poder calorífico é uma das vantagens para que ele seja realmente comercializado, né? Ele gera uma caloria em quantidade bastante alta, de forma que ele é eficaz, então, para, por exemplo, cozimento, atividades industriais. Lembrando que o GLP não é só um gás, como a gente costuma falar, gás de cozinha, né? Até porque o gás natural também é um gás usado em cozinha. O GLP ele é amplamente utilizado em nível industrial, em atividades de indústria, né? Na indústria, em várias atividades, ele é utilizado, inclusive em grande quantidade. Então, o GLP ele é muito eficaz em função disso. Então, se ele tem um poder calorífico desse, a gente sabe dessa taxa de expansão e dessa limite de inflamabilidade. Se a gente juntar tudo isso aqui no caldeirão, a gente tem uma situação aí que pode ser muito perigosa, né? O número de acidentes, eu não trouxe estatísticas aqui, porque senão ia ficar muito longo também a apresentação, mas o número de acidentes com vazamento de gás que a gente, na verdade, a comunidade em si não tem conhecimento, porque alguns só que vão ao conhecimento da imprensa, que chega ao conhecimento da opinião pública, né? Ele é bem maior do que isso que a gente está acostumado a ver. A gente costuma ver na televisão aqueles casos mais emblemáticos, né? Como aquele que aconteceu em Osasco, né? Entre outros aí. Mas, infelizmente, até pela falta de conhecimento e do risco, a percepção do risco com o GLP, nós temos muito mais acidentes acontecendo Brasil afora, e basta ver aí as situações precárias que estão as instalações. E eu vou aproveitando, então, esse gancho, no final dessa apresentação, eu vou apresentar, então, alguns casos reais, né? Casos que eu mesmo... esses daí foram registros feitos por mim mesmo, né? Coisas que eu me deparei, que eu gostaria que vocês tivessem conhecimento para ver como que a falta de percepção do risco pode causar acidentes por aí, dentro de situações inadequadas, ok? Logicamente, nós não vamos identificar ninguém, né? Que é questão ética, mas a gente vai discutir esses assuntos aí um pouquinho mais para frente. A pressão no botijão, né? A pressão lá varia de 3 a 10 kg força por centímetro quadrado, né? No interior do botijão. E essa pressão é alta justamente para poder mantê-lo liquefeito. Aí no ponto de consumo, né? Que é o fogão, né? Que pode ser doméstico, industrial, essa pressão cai, olha, vejam aqui, a 0,028, aqui 0,066, veja a diferença, né? Por que eu coloquei essa informação aqui? É justamente para ressaltar o seguinte, né? Ao contrário do que a gente vê por aí, o pessoal subestima, né, ou não compreende, né, que nós temos um regulador, né, justamente para fazer essa transição de pressão para consumo. E os reguladores ou não são utilizados, ou são utilizados de forma incorreta, né, ou não tem a devida manutenção, e aí a gente pode ter, inclusive, acidentes
com sobrepressão, né? Ou seja, utilizar o gás numa pressão bem maior do que aquilo que o equipamento está projetado para suportar. E aí nós podemos ter acidentes graves com isso, né? Desde vazamentos até mais significativos, até próprias situações de incêndio e explosão. E aqui só para a gente entender, né, conversão de massa, né, volume e massa, um metro cúbico é aproximadamente 2,45 quilos. Bom, feitas essas considerações, né, que o objetivo delas é só para trazer ali ao conhecimento do risco que né, que muitas vezes nós subestimamos pelo dia a dia, né, a gente lidar com o gás. Isso não é para colocar medo em ninguém, porque se a gente trabalhar de forma correta, né, de forma segura, seguindo os procedimentos de segurança, não é para ter acidente, né? O acidente ocorre justamente pela imperícia, imprudência, né? Ou até negligência, que são a culpa, né? Quer dizer, o que causa a culpa do acidente, é justamente em função disso, os elementos culposos aí. Então, você tendo conhecimento, você indo até o seu limite do conhecimento também, né? Não ultrapassando aquilo para o qual você está qualificado a fazer, você não vai ter, respeitando, conhecendo os riscos, você não vai ter problemas. Mas é importante que seja amplamente divulgado informações básicas como essa que nós passamos aí. Então, aqui nós vamos entrar agora sobre o aspecto legal, né? Então, como foco aqui a segurança contra incêndio, né? Vamos trazer aqui para a legislação de São Paulo, alertando novamente que nós estamos falando de São Paulo, nos estados vizinhos, aí, estados da federação, tem a sua legislação. No estado de São Paulo, as medidas de proteção contra incêndios, as medidas de segurança contra incêndio, melhor dizendo, para o GLP, elas estão previstas no decreto, mais especificamente na tabela 6M2, que trata lá de riscos especiais. E aqui, como nós vamos tratar hoje de central de GLP, nós não vamos falar, por exemplo, de vazamento, não vamos falar de armazenamento, revenda, nós vamos focar em central de GLP. Aqui nós podemos ver, né, que tanques ou cilindros e processos, eles têm duas grandes colunas aqui, né, nessa tabela de exigências, e nós vamos lá ver que ele coloca gases e líquidos na mesma coluna. No caso aqui, nós estamos falando de gás, né? Então, até 10 metros cúbicos, nós temos um nível de exigência, e acima de 10 metros cúbicos muda-se, então, o nível de exigência. Aqui nós temos uma tabela onde tem o X, onde eu tenho obrigatoriedade, e esses índices que estão aqui, né, acima do X, né, são as notas de rodapé, que são as notas específicas que a gente tem que ver lá com detalhamento quando ela realmente é aplicada, tá? Eu só coloquei essa tabela para mostrar aonde eu verifico quais são as medidas de segurança necessárias, ok? Como elas são executadas, como elas devem ser previstas, projetadas, dimensionadas, aí a gente vai ver isso na norma técnica, ok? Então, o decreto ele só fala quais são as medidas. A dimensionamento, os critérios, obviamente, ou nas normas da BNT, ou nas instruções técnicas, ou em uma complementada pela outra. Muito bem. Então, especificamente tratando aqui em São Paulo, nós temos a IT 28, que é agora de recente de 2019. Voltando a dizer, ela o título dela aqui, ó, fala de manipulação, armazenamento, comercialização e utilização. Nós vamos focar mais aqui na questão da central, nós não vamos falar de comercialização e armazenamento. Não haveria nem condições de falar disso, né? Nós não temos a menor pretensão de esgotá-la, ok? O que eu fiz aqui é um estudo, um resumo dos principais itens ou daqueles mais relevantes ou aquelas principais dificuldades que a gente tem observado em vistorias, né? Trabalhei bastante tempo na área técnica do Corpo de Bombeiros, fazendo vistorias, então, baseado até nessa experiência,
eu procurei aqui delimitar um pouco mais para a gente não ficar, apesar disso ficou difícil concentrar, mas nós vamos focar aqui de uma forma mais objetiva, ok? Não tem como esgotar de forma alguma. A IT28, ela adota a NBR 13523 no que diz respeito à central de gás, a central, a 13523, com algumas complementações. Então, as instruções técnicas, ou elas adotam integralmente uma instrução técnica, uma norma técnica da BNT, ou elas adotam fazendo algumas complementações, né, ou elas, não tendo norma da BNT, elas dissertam sobre sobre aquele risco. Ok? Nesse caso aqui, ela adota para a central de gás a NBR e faz algumas considerações complementares que nós vamos, inclusive, falar aqui. Então, para começar a falar, então, vamos entender o que é uma central de GLP, né? É uma área devidamente delimitada, então prestem atenção aqui, ó, no conceito, ó, delimitada, porque nós vamos ter um caso lá na frente, que eu vou voltar a falar disso aqui, ó, que contém os recipientes transportáveis ou estacionários. Então, já vimos aqui, ó, nós temos a possibilidade de ter recipiente transportável e aquele que fica fixo lá. E acessórios destinados ao armazenamento de GLP para consumo. Então, é isso que nós vamos falar aqui. Nós não vamos falar nada de comercialização, aquelas revendas de gás que tem aí no bairro, não é o foco de hoje. Muito bem, então, falando em recipientes transportáveis, nós não temos só esses 4 que estão aqui. Por que eu limitei a 4? Porque são os mais comercializados dos que estão disponíveis no mercado, tá? Esse aqui principalmente, né, o P13, de longe é o mais comercializado, e aí temos aqui, por exemplo, o P20. Esse P20 aqui, ele não é usado em central, né? Eu só coloquei aqui porque ele realmente é difundido, porque ele é usado principalmente em empilhadeiras. É o único que não trabalha aqui na posição em pé, ou seja, vertical. Ele trabalha deitado, mas ele é feito para isso, por isso que não pode tomar como exemplo o P20, por exemplo, para utilizar um P13, porque na medida que você deita o cilindro, né, a fase líquida vai sair primeiro aqui, e isso nós não queremos de forma alguma, né? Então, esse aqui ele é feito para trabalhar na posição horizontal. Esses 3 aqui e outros não. Tá? Então, essa é a primeira observação importante aí. Então, nós temos o P13, o P20, o P45 e o P190. Hoje, bastante utilizado, né? Temos aqui o P125 também, né? Que é utilizado, mas não é tanto quanto o P190. Esse último aqui do lado direito, ele é utilizado, ele é abastecido a granel, ou seja, ele é enchido no local, né? Um caminhão vai lá e faz o enchimento dele no local, tá? E aqui nós temos em verde embaixo, né? O 13 corresponde a 13 quilos, P20 quilos, P45 quilos, P190 quilos. E aí nós temos aqui o equivalente em metro cúbico, a quantos metros cúbicos equivale. Por quê? Porque nas tabelas, em algumas tabelas, a gente vai ver classificação por quilos e em outras situações por volume. Quanto aos recipientes estacionários, como o próprio nome diz, né, são aqueles recipientes que ficam lá, são instalados e permanecem lá, são sempre carregados em loco lá, né, porque não tem como você transportar algum, principalmente em função do porte dele, né, do volume que ele carrega ali, que ele vai suportar. São aqueles acima de meio metro cúbico, né? Vocês podem, voltando aqui só para ver, vocês podem ver que o P190 está bem no limite ali, mas ele ainda é transportável, embora ele fique no local, né? Ele pode ser retirado, mas ele normalmente não é, porque ele é carregado no local. Esses daqui já são fixos mesmo, ok? Voltando aqui. Então, temos horizontais e temos verticais, né? Aqui, por exemplo, esse aqui é um de 500 quilos. Mas nós temos aí, meio metro cúbico aqui, 500 quilos mais ou menos. E aqui nós temos os horizontais, que eles variam de acordo com o consumo de cada cliente aí, né? Contrata a empresa lá para fornecer. Muito bem. Então, com relação à segurança, né? O primeiro item que nós vamos abordar aqui vai ser a questão da localização, né?
Então, esses 3 que estão elencados aí, eles são o básico, né, as questões básicas que você tem que atentar quando você vai avaliar uma instalação, uma central de gás, né? Primeiro, ele tem que estar sempre fora da edificação, ou seja, em locais abertos e ventilados, né? A ventilação é fundamental na segurança quando se trabalha com GLP. Veja que lá que nós comentamos, né? Ele é um gás que vai se acumular no chão e é um gás que tem uma taxa de expansão bastante alta. Então, nós temos que estar muito preocupados com a ventilação. Em razão justamente dessa questão do vazamento e da expansão deles, jamais deverá ser colocado em porão, garagem em subsolo, forro ou qualquer outro local confinado. Ele não pode ficar confinado e ele não pode ficar sob a projeção da edificação. Eles têm que estar fora da projeção da edificação. Os afastamentos de segurança, no caso aqui, como nós estamos falando da IT 28, essa mesma tabela também, ela tem na NBR 13523, mas nós vamos usar a da IT 28, né, que é a que deve ser aplicada aqui em São Paulo. Nós vamos ver agora, e nós temos afastamento em relação a divisas de propriedade e edificações, afastamento em relação a passeio público, afastamento entre os próprios recipientes da central, que nós podemos ter mais de um ali, obviamente, afastamento em relação a aberturas abaixo da descarga da válvula de segurança. Por que essas aberturas? Porque nós, voltando lá nas propriedades do gás, né? Ele vai mais pesado, ele vai para baixo, então qualquer abertura que estiver próxima, a tendência é que ele alcance aqueles locais. Se eu tiver um ralo, ele estiver próximo da central, o gás vai descer e vai alcançar o ralo. E se ele alcançar o ralo, ele vai ficar confinado em um ambiente com baixa ventilação e, consequentemente, nós temos um risco grave ali, um risco de explosão naquele local. Basta uma fonte de calor e está dentro daquela faixa ideal. Nós temos aqui também subdivisões, né, quando são abastecidos no local e trocável, etc., né? Fontes de ignição, distanciamento de fontes de ignição e outras aberturas. Então, eu tenho portas, janelas, eu tenho ali, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado, eu tenho qualquer outra fonte de ignição, onde possa gerar calor, ele também dá um distanciamento mínimo, né? E aqui nós temos distanciamento de produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis, chama aberta, etc. E aqui nós temos, inclusive, tabelas específicas, por exemplo, em relação ao oxigênio, né, que é um oxidante, aí, no caso, misturar o oxigênio com o GLP e uma fonte de calor é o suficiente para ter um caos, né? Outros produtos inflamáveis, como tanques de hidrogênio, por exemplo, algumas situações onde trabalha com chama aberta, né, e ponto de captação de ar, né? Justamente por quê? Porque ele pode captar o ar e captar o gás também, tá certo? Então, são essas as distanciamentos importantes de serem observados, que estão nesse anexo B, né, da IT, né? Obviamente, aqui no rodapé, quando vocês vão ver essas letras, né, essas letras aqui, elas correspondem a essas notas específicas. Então, toda vez que observar uma letra aqui, eu vou lá embaixo e vejo o que ele quer dizer com isso. Muito bem. Aonde que as pessoas, às vezes, se confundem nessa tabela, e realmente ela não é assim muito clara, é o seguinte: essa tabela se aplica aí tanto a recipientes transportáveis como a recipientes os estacionários, né? Porém, nós temos uma tabela logo abaixo, né, abaixo dessa daqui, que ela vai trazer características de distância de propriedades e edificações, aqui, e de passeio público, variáveis em relação à primeira coluna. Porque essa primeira coluna aqui, principalmente essa daqui, né, que são os recipientes transportáveis, eles têm variações de composição com outros cilindros. Então, na tabela logo abaixo, vão ter outros valores em relação à divisa de propriedade e edificações, passeio público, que é justamente essa tabela aqui, ó.
Tá? Ela está logo abaixo, se você pegar a IT, ela vai estar logo abaixo daquela que eu mostrei. E aqui no item D já dá para entender, ó, para recipientes transportáveis, devem ser atendidos afastamentos mínimos em função da capacidade volumétrica total do agrupamento. Então, só voltando aqui, pode-se ver aqui o seguinte, que aqui ele fala de capacidade individual do recipiente, né? Situação em que eles têm menos de meio metro cúbico, ou seja, os transportáveis estão todos com menos de meio metro cúbico individualmente, mas aí, quando eu componho com outras unidades, aí eu posso passar desse volume e aí sim ele me dá outros distanciamentos aqui. Tá ok? Então é só uma observação que o pessoal acaba se confundindo, porque eles acabam não observando que aqui nós estamos falando de capacidade da central total e no anterior nós estamos falando de capacidade individual. Ok? Então essa é uma observação que alguns aí acabam se perdendo. E ela realmente não é muito clara nisso, né? Você tem que ficar ali estudando para poder entender o que quer dizer exatamente essas colunas aí. Muito bem. Fora esses distanciamentos, né, que eu vou mostrar daqui a pouco aí, uma figura que está na própria IT, na própria norma da ABNT também, inclusive de onde eu extraí essa imagem aí, uma figura que condensa todas essas informações, facilita o entendimento. Mas também eu preciso atentar pelo seguinte, eu tenho, como mostrei na tabela, existem outras tabelas que tratam também de distância de estocagem de oxigênio, de hidrogênio, afastamento de redes elétricas. Quando ela é instalada na rota de fuga, eu também tenho que ter afastamento, né, de veículos, né, afastamento em relação a veículos que também são fonte de calor, tá certo? E nós vamos ver isso, uma foto logo à frente de um caso real, né? Proteção mecânica, nós temos que ter também, quando nós temos ali vagas próximas ali, né? Nós temos passagem de veículo, de uma barra de altura de pelo menos 60 centímetros. Então, eu condensei aqui, porque obviamente não tem como eu ficar aqui falando em todos os itens, mas eu estou alertando sobre a importância também de checar esses pontos aqui. Essa figura nada mais é do que aquela tabela traduzida em imagem, ok? Eu não vou me prender muito à imagem, né? Porque ela é até pequenininha aí para vocês enxergarem, mas ela está traduzindo o que está na tabela. Tá? Então eu não entendi muito bem o que a tabela quer dizer, eu venho aqui, dou uma olhada, essa figura diz respeito a recipientes transportáveis e essa figura diz respeito aos recipientes estacionários, ok? Então a norma ela traz aí uma ilustração, né, para a gente entender melhor o que a gente viu na tabela lá. É meio que uma tradução da tabela de uma forma visual. Muito bem, falando sobre segurança contra incêndio, especificamente. Como eu mostrei no início, a exigência das medidas de segurança está no decreto, né, na legislação do Estado, regulamentada pelo decreto. Muito bem. Então, aquela tabela que eu já mostrei é a tabela que fala o que eu preciso ter de proteção. Vejam que é o seguinte, nem sempre eu vou precisar de hidrantes ou resfriamento. Vai depender o quê? Do volume que eu tenho lá, armazenado lá na minha central. Então, vocês viram lá que acima de 10 metros cúbicos, né, eu já vou entrar em sistemas hidráulicos. E aí, quando eu entro em sistemas hidráulicos, eu vou ter que caminhar para outras instruções técnicas, como, por exemplo, a instrução técnica 22, a instrução técnica 25, né, onde a gente vai, 22, 28, e 28, 25, não, 22, que é de hidrantes, 28, mas na parte específica de resfriamento, que nós não vamos falar hoje. Extintores, esse sempre vai estar presente, né? A IT 21 do Corpo de Bombeiros trata de extintores, na questão de capacidade de extintor, etc. E nós temos uma tabela que vai levar em conta a quantidade de gás e o número de extintores ali, capacidade extintora para cada capacidade extintora para cada extintor que vai ser previsto ali. Sinalização de emergência, né? A própria IT 28 fala alguma coisa, mas a especificação, o pictograma que se usa, na verdade, ele correto, está na IT 20.
tá? Que ela trata de sinalização de emergência. Então, com relação à proteção por extintores, nós podemos ver aqui, essa é uma tabela da IT 28, né? Então ela fala lá que até 270 quilos de gás eu tenho que ter um extintor de capacidade de 20 BC, quando eu estou na outra faixa, 2, e aqui acima de 1.800, 2 mais 1. Então veja só fazendo um parênteses, né, para quem ainda não está muito acostumado com a área, antigamente se falava em extintor, especificação, melhor dizendo, em extintor em razão de volume, né, por exemplo, extintor de 10 litros de água, ou da massa, né, por exemplo, extintor de 4 quilos de pó. Não se fala mais nisso há muito tempo, né? Eu vejo que ainda algumas pessoas ainda insistem, um extintor de 4 quilos. Na verdade, lógico, ele tem lá, existe de 4 quilos tudo, mas na especificação, quando se especifica, não se especifica já há muito tempo pela massa ou pelo volume. É especificado pela capacidade extintora, ou seja, a eficiência dele de apagar um fogo, né, com esse padrão aqui. Isso daqui, obviamente, são ensaios, né? São padronização de ensaios, onde você qualifica aquele aparelho para aquela capacidade extintora. Para você ter uma ideia, eu posso ter um extintor de 8 quilos de pó de uma marca e o outro de 4 quilos, e os dois terem a mesma capacidade extintora. Ou seja, um tem o dobro da carga do outro, mas os dois têm a mesma capacidade de apagar o mesmo tamanho de fogo. Então, é isso que é importante ressaltar aqui. Nós estamos falando de capacidade extintora. Então, para proteger central de gás, também é o mesmo critério. Ok. Então, aqui é um esquemático aqui de uma centralzinha bem básica aqui, né? Com 2 cilindros. Vamos falar daqui a pouquinho de ventilação, né? Mas aqui especificamente de sinalização. Essas 2 sinalizações são básicas. Proibido fumar e perigo inflamável. Na IT 28, ele é claro que tem que estar escrito, tem que ter o texto, né? E no texto as letras não podem ser menores que 50 milímetros, ou seja, o tamanho aqui da fonte, né? Ela tem que ter pelo menos 50 milímetros aí de tamanho. A simbologia que vocês veem aqui, ó, ela vem da Instrução Técnica 20, que trata de sinalização de emergência. Então, se eu não tivesse texto, já saberia que isso aqui é proibido fumar e aqui eu tenho risco de inflamabilidade, tá? Então, é o produto perigoso e que o risco ele é inflamável, né? É a inflamabilidade, ok? Aqui essa porta veneziana, nós vamos ver agora na questão de ventilação, e aqui tem uma observação que eu quis manter aqui, que essa cobertura, quando se tem uma cobertura para o GLP, essa cobertura tem que ser exclusiva dele, é exclusiva para a central. Eu não posso estar sob a cobertura da edificação, ok? É a cobertura dele justamente para proteger contra intempéries. Com relação à ventilação, a IT 28 ela é omissa com relação à área, né? Então, como ela está citando a 13.523, a gente, quando volta lá na 13.523, quando a gente vai prever, né, projetar esse abrigo, né, tem que projetar baseado naqueles critérios de segurança, distanciamento, ventilação, tal, que nós estamos vendo agora, essa ventilação, ela tem que ter equivalente a 10% da área da planta baixa, ou seja, eu tenho lá a área onde vai ficar o recipiente, eu pego aquilo lá em planta baixa, vejo quanto tem, 10% daquela área tem que estar de ventilação ali frontal, né? Em uma das fachadas ali, ou mais de uma fachada. Ou 2 ventilações, uma em cima e outra embaixo, com 0,32 metros quadrados de área efetiva de ventilação. Ou seja, se eu viesse aqui nessa ventilação, eu faria 0,32 na parte de cima aqui, né? Pode pegar tudo, por exemplo, e 0,32 embaixo, tá? Ou distribuir tudo isso pelas aberturas da veneziana, desde que dê a essa área. Só que entre essas 2 situações, o ou aqui, né, é aquela que for maior. Então eu primeiro calculo essa, depois comparo com essa. A que for maior é a que eu adoto.
Muito bem. Visto essa questão genérica, né, sobre a central de GLP, vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o granel, né? O granel é aquele que é abastecido em loco, né? Então, o cilindro não é retirado, ele fica lá, né? O recipiente, ele fica lá, quem vai até lá é o caminhão. E a IT28, ela manda adotar o critério da NBR 14024. Só que ela faz algumas considerações particulares. Então, o que eu tenho que observar? Eu vou lá na norma, vejo todas as exigências que estão lá e ainda verifico essas daqui, ok? Então, a IT28, ela faz uma recomendação. Quando a IT fala recomendação, obviamente não é obrigatório, mas uma recomendação de sistemas adicionais, automáticos e semiautomáticos, para evitar o sobreenchimento dos recipientes de capacidades iguais e inferiores a 0,25 metros cúbicos, né? Então, são dispositivos que vão evitar que se encha mais do que o necessário. Nós sabemos que esses recipientes, eles não são carregados mais do que 85% do volume dele, tá certo? Sempre 15% tem que permanecer. Quando você fala que ele está cheio, né, o recipiente está cheio, ele não está 100% cheio. Ele está 85% fase líquida e 15% na fase gasosa. Tá? Ele não pode ultrapassar 85% fase líquida. Tá? Isso é importante entender. Porque esse sobreenchimento é perigoso, ele pode causar aí alguns riscos adicionais, aí, porque na fase, todo equipamento que transporta o gás, ele é feito para trabalhar na forma. Existe para a fase líquida, mas esses que são disponíveis aí para trabalhar nos pontos de consumo são para a fase gás. Então, se você colocar líquido em um equipamento que é projetado para transportar gás, você pode ter aí algum risco de acidente. Muito bem. O veículo abastecedor, né, vocês provavelmente já devem ter visto na rua, né, passando com o carro, um veículo lá carregando um cilindro desse, né? E ele deve ser posicionado de forma a permitir o rápido abandono da edificação. O que quer dizer? Qual que é a tradução prática disso aqui? Ele não pode obstruir a passagem das pessoas do ambiente lá. Então, você pode colocar, como eu já vi, inclusive, infelizmente, né, dá ré e entra lá dentro de um acesso lateral, que inclusive era a passagem de pessoas, e ele tampa praticamente toda aquela para sair ali da posição da via pública, né? E ele coloca, inclusive, fora, né, já praticamente dentro da edificação, que não deveria, e ele obstrui, inclusive, uma situação, quer dizer, dá um vazamento lá, acontece um acidente, começa a vazar grande quantidade de gás, as pessoas vão encontrar, na verdade, um caminhão ali obstruindo a sua saída. Então, esse é o primeiro ponto importante, não pode nunca obstruir a situação de fuga das pessoas do local. Esse veículo, né, deve ser isolado e sinalizado, ou seja, ele tem que ter um balizamento pelo lado lá para que não tenha a possibilidade de outros veículos se aproximarem demais, ou pessoas mesmo se aproximarem do equipamento durante o processo de carregamento, né? E a sinalização, que é a sinalização que o sistema de trânsito já prevê, né? E não só em via pública, né, mas mesmo que não seja em via pública, onde as pessoas possam passar. A mangueira que vai até o recipiente, ela não deve passar pelo interior das habitações, em locais sujeitos a tráfego de veículos ou nas proximidades de fontes de calor e ignição. Bom, que por óbvio, né, tráfego de veículo é uma situação também de risco, né, passar sob a mangueira com veículo, então esses locais não podem, você não pode passar com a mangueira lá, até por isso é importante um projeto, né? Quando se faz o projeto, a localização da central tem que levar tudo isso em conta, né? Então, quando não levou isso em conta é porque ou foi feito posteriormente e não se considerou as limitações da própria norma. Central na cobertura. Eu não sei se, eu particularmente só vi uma vez, né, mas há uma possibilidade, tá, tanto na NBR quanto na IT,
Mas o detalhe que eu gosto de chamar a atenção é que essa solução, de colocar lá na cobertura, no teto, a central, ela só pode ser adotada, e eu coloquei em verde aqui justamente para chamar a atenção, em edificações existentes. Quando você fala existentes, não é existente recente, é existente de acordo com o que a legislação considera existente. Tá? Não é porque ela está construída, está pronta, que ela é existente, né? A legislação diz quando uma edificação é considerada existente para cada situação. Então, essas edificações existentes, conforme a legislação estadual, que não disponham de área tecnicamente adequada no nível de acesso principal à edificação. Ou seja, não basta ser existente. Além de ser existente, ela tem que ter esse limitador de não ter uma área adequada no nível do acesso. Ou seja, lá no térreo mesmo, nível para a rua. Então, não tenho mesmo nenhuma possibilidade, não é possível. E eu comprovei que essa edificação é antiga, né, de acordo com os parâmetros da legislação estadual aí. Então, eu posso usar essa solução. Porém, mais uma limitação. Eu só posso utilizar recipientes abastecidos no local. A altura máxima, ou seja, o telhado em relação ali à via pública, 15 metros. Tá? Então, não pode, mais do que 15 metros do telhado em relação ao chão lá, negativo. Total, aí limita também o volume para essa central. Se for residência multifamiliar, né, prédio de apartamento, eu posso ter lá na cobertura no máximo 2 metros cúbicos e assim vai mudando aqui de acordo com a ocupação, né, de 4 a 16 para a indústria. E máxima individual, ou seja, o tanque, né, o recipiente individualmente, nenhum deles pode ser maior do que 4 metros cúbicos, tá certo? Então, por exemplo, se eu for colocar 16, eu tenho que colocar 4 vezes 4, né? Não posso colocar um de 16. E tem mais outras exigências que, obviamente, como eu disse lá no começo, se eu começar a falar de tudo aqui, né, nós não teríamos tempo. Então, eu só tenho umas exigências bastante importantes desse item aqui. Quem tiver aí depois um pouco mais de paciência, aí vai até lá e dá uma olhadinha, que tem, além dessas que eu estou falando, tem outras limitações. Então, veja que não é uma solução rotineira, ela é uma exceção, ok? Central na cobertura não é uma boa opção, ela é uma alternativa para alguns casos, ok? Aqui, então vamos aqui, ó. Essa aqui é um exemplo de uma central na cobertura. Então, essa figura que está na IT lá, na verdade, ela é mais ou menos igual aquela figura que eu mostrei dos afastamentos. É para facilitar o entendimento, porque isso aqui tudo está descrito na IT, né? Distância em relação à casa de máquinas, em relação a aberturas, etc. A tubulação aqui, que vai abastecer em relação à janela. Tudo isso está previsto lá, né? Não vamos ficar aqui descendo aos pormenores. Outra situação que também veio para poder atender alguns casos, onde eu também tenho edificações de pequeno porte ou pouca área disponível, e eu preciso atender lá com uma central de gás, são as centrais prediais em nicho, né? O nicho é aquele espaço, né, criado dentro daquele, como se fosse um armário, né? Não é exatamente um armário, mas é um nicho, né? Todo mundo sabe o que é nicho. Edificações existentes é a mesma situação, só existentes. Olha aqui, ó, com impossibilidade técnica de instalação de atendimento dos recuos, tá certo? Então, quando olha, primeiro, tem que ser existente. Segundo, tem que ser tecnicamente impossível qualquer outra solução que não essa solução que atenda os recursos. Não, quer dizer, eu não consigo atender os recursos, não dá. Eu vejo que tecnicamente é impossível atender os recursos lá embaixo, no nível lá. Lá embaixo que eu falo nas áreas ventiladas. Então, eu posso criar um nicho, né? Vejam que na própria IT está escrito por exceção, e não é regra, né? Quando se vai projetar um prédio novo, já tem que considerar os parâmetros
da central convencional, central com os afastamentos, ventilação, etc, etc. Né? Então, aqui nós estamos falando daqueles exemplos, assim, aqueles prédios no centro da cidade, que o cara fez lá um restaurantezinho, ele não tem praticamente todo o prédio, ocupação 100% do terreno, não tem nenhuma área aberta, descoberta, ventilada, e, de repente, ele tem uma alternativa aqui de criar ali um nicho, né? Só que esse nicho também tem regras, não é qualquer nicho, em qualquer situação, né? Ela tem que estar no térreo, esse nicho tem que estar no térreo, ou na fachada frontal ou lateral, tem que ter ventilação permanente natural, direto para a via pública, com uma área mínima de 1 metro quadrado de ventilação. Certo? Paredes de TRF de 120 minutos, paredes com o tempo requerido de resistência ao fogo, tá? 120 minutos. Na parte superior e nas laterais, com resistência mecânica e estanqueidade em relação ao interior da edificação. Ou seja, se eu vou criar ali um espaço, eu vou invadir o prédio, eu vou entrar ali para dentro, vou criar como se fosse um armário. Todas as faces desse armário, né, entre aspas aí, tem que ser resistente ao fogo, inclusive a cobertura dela, a lajezinha. Tá certo? Porque se tiver ali um princípio de incêndio, ele fica contido naquele espaço, ele não passa para dentro da edificação. Né? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. E aí, todas as outras, ventilação embaixo, ventilação em cima, proteção por extintores, porta metálica, parede resistente ao fogo e a lajezinha resistente ao fogo. Então, isso aqui é um nicho, tá? É uma situação de nicho. Ok. Então, para a gente não... O tempo está avançando aí, né? Vamos tentar um pouquinho mais rápido aí. Adotando sobre instalações internas, né? Nós falamos sobre a central, mas nós temos também critérios com relação à tubulação, né? Onde passa, que tipo de tubulação, etc. A própria IT, ela adota os critérios dessas duas normas e, da mesma forma, ela sempre adota a norma e faz algumas considerações. Então, você vai, quando ele fala, vai lá na norma e vê o que ela pede com relação a isso, mas presta atenção nessas considerações aqui. E aí você vai encontrar na IT algumas considerações sobre a questão de instalação interna. Tubulações instaladas devem ser estanques e não podem fazer parte do elemento estrutural. Ou seja, eu não posso embutir uma tubulação em laje, tá? Eu não posso pegar uma tubulação de gás e pegar e embutir na laje, não, de forma alguma. Em viga, laje, não há como fazer isso, não pode se fazer isso. Ela tem que ter deve ser provida de válvula de fechamento em ponto que se tornar conveniente para a segurança, né? Ou seja, válvula de fechamento são aquelas válvulas que, em situação de vazamento, eu consigo estancar esse vazamento o mais rápido possível numa posição de segurança, né? Então tem que ter essa estratégia, isso aí vai depender do layout, da configuração, do arranjo físico da edificação para você prever essa válvula de fechamento. É permitido o uso de tubo multicamada, né, para o transporte do gás nas redes de distribuição interna, desde que atenda essa norma aqui, né, e mediante certificação e laudo. Né? Eu posso usar esse tubo aqui, multicamada? Posso, mas ela tem que atender essa norma e tem que ter certificação e apresentação desses laudos de ensaio dessa tubulação. Os tubos e conexões de polietileno podem ser utilizados em trechos enterrados e externos, ou seja, eu posso usar polietileno desde que seja para o lado de fora e enterrado, e também conforme essa norma. Tubo multicamada, externamente, tem que ter proteção contra raio UV, né? E atender requisitos também da norma internacional. Tubulações aparentes, né? Eu vou fazer uma tubulação de GLP lá, ela vai ser aparente, certo? Eu tenho que mantê-la uma distância de pelo menos 30 centímetros de qualquer condutor de eletricidade e no mínimo 2 metros do para-raio em seu aterramento. E quando houver outras tubulações, ela sempre fica abaixo das demais. Então eu passo mais de uma tubulação, passo lá esgoto, passo pluvial, né? Então, se eu tiver outras tubulações passando por lá, ela sempre fica mais abaixo do que as outras, tá? Quando eu tiver essa superposição entre elas.
Quando der para passar lateralmente, ok. Olha aqui, isso aqui que é muito importante, isso daqui é muito relevante. A tubulação da rede interna não pode passar no interior dos seguintes locais. E aqui tem, tudo isso está na IT, tá? Duto em atividade, ventilação de ar-condicionado, chaminé, cisterna, reservatório de água, compartimento de dispositivos elétricos, painéis elétricos, estação, depósito de combustível, elementos estruturais, nós já falamos lá, ó, não pode passar, espaços fechados que possibilitem acúmulo de gás, escada enclausurada, veja, escada enclausurada é rota de fuga. Incrivelmente, ainda tem situação que não observa isso aqui, ó. Dentro de escada enclausurada não se passa tubulação de gás. Inclusive os dutos de ventilação das escadas, tá? Poço de elevador, a gente vê umas coisas aí de assustar. Compartimentos destinados a dormitórios, qualquer tipo de forro falso. O que ele quer dizer aqui, ó? Todo e qualquer compartimento, né, local que propicia acúmulo de gás. Nosso problema é vazamento, tá? Se a gente tiver um vazamento com fogo, em algumas situações ele é menos pior, é um risco até menor do que um vazamento sem fogo. Porque se a gente tem um vazamento com fogo, dependendo da situação, a gente sabe que o gás que está vazando está sendo consumido. Ao passo que um vazamento sem fogo, nós não sabemos onde e quanto vazou de gás. E aí nós podemos estar numa situação extremamente perigosa. Proteção, né? Proteção da rede, né? Em locais que tiver choque mecânico, ela tem que ser protegida. Então, por exemplo, eu tenho uma saída de uma garagem, ela passa logo acima ali, tem que ter uma proteção, por quê? De repente uma caminhonete, uma caminhonete fazendo uma mudança, e vem lá e bate um objeto lá e rompe, dá um vazamento grave lá e pode gerar aí até uma explosão. As válvulas dos reguladores devem ser instaladas de modo a permanecer protegidos e permitir fácil acesso. Isso aqui, obviamente, é o mesmo cuidado, né? Na travessia de elementos estruturais, deve ser utilizado um tubo-luva, né? Então, se em alguma situação eu precisar passar por uma viga, né? Transpor ali a viga, né? Fazer um furo na viga. Naquela transposição eu uso um tubo-luva. Um tubo-luva nada mais é que um tubo de um diâmetro maior do que o tubo de transporte, para ele passar no meio do tubo, né? É uma luva que vai dar proteção ali, né? No caso de eventual vazamento naquele espaço. É proibida a utilização de tubo de gás como aterramento elétrico, né? Eu acho que nem vou comentar. Quando o cruzamento de tubulações de gás e condutores elétricos for inevitável, deve-se interpor entre elas um material isolante elétrico, né? Isolante elétrico entre o gás e o condutor elétrico, né? Gás e energia elétrica é um casamento complicado, né? Então, sempre que possível, como até a própria norma falou, lá em manter no mínimo 30 centímetros, é importante. Abrigos. Quando nós falamos abrigos, nós estamos falando daqueles abrigos de medidores. Os abrigos de medidores devem possuir proteção por extintor, né? Os abrigos internos ou externos devem permanecer limpos e não pode ser utilizado como depósito ou outro fim. Incrivelmente a gente vê, né? Inclusive em central de GLP, material de limpeza, aí vocês vão ver uma foto aí, devem ser dotados de tubulação específica para ventilação, que deve possuir saída no pavimento de descarga e entrada de ar na cobertura, com diâmetro mínimo de 75. Então, aqueles medidores de consumo de GLP nos pavimentos lá, elevados, eles têm que ter uma possibilidade, em caso de vazamento, desse gás sair por essas ventilações verticais aí, né, de no mínimo 75 milímetros. O tubo que interliga o shaft e a aprumada deve possuir bocal situado junto ao fechamento da parte inferior do shaft e ter comprimento superior a 50 centímetros. Então, é aquela situação em que o tubo interliga com o shaft, né, onde está passando a aprumada de ventilação. Isso daqui é uma situação bem específica, o ideal seria mostrar uma figura, mas agora não
não vai ser possível em função do tempo, né? Quando os abrigos nos andares forem adjacentes a uma parede, pode ser prevista uma abertura na parte inferior, dispensando o tubo de ventilação. Então, aquela situação que eu citei anteriormente aqui, né, sobre essa ventilação, caso o abrigo, esses abrigos de medidores fiquem na parede, no perímetro, né, da edificação, né, o lado de fora esteja ali, né, bem próximo, eu posso, ao invés de fazer um tubo de ventilação, fazer uma ventilação para fora, diretamente para fora, né, para a área aberta, sem fazer o tubo na vertical. Muito bem. Passando esses critérios básicos, eu acho que vocês perceberam assim, que eu estou condensando, porque é muita coisa para se falar, né, da IT28, e isso porque nós escolhemos só o assunto central, né, de GLP, né, temos ainda que falar de armazenamento, é muito assunto, mas eu estou tentando condensar aquilo que a gente sabe que às vezes não se toma muita atenção, né? Então eu estou chamando a atenção para alguns pontos da IT, né? E aí, uma dúvida, e eu sou muitas vezes consultado sobre essa situação aqui, e ela gera realmente muita dúvida, porque o P13, esse que a gente chama que é o botijão que é utilizado em residência, né, o residencial, ele foi originalmente, né, concebido para usar realmente para uso doméstico. Inclusive, por muito tempo foi subsidiado pelo governo, etc. Então, o que acontece aqui? Tem situações que ele é possível você ter, mas é uma situação limitada. Ele não é feito para o uso comercial, ele é feito para residencial. Mas tem algumas pequenas exceções, que é justamente isso que eu vou comentar agora, que tem que ser observado. Então, vamos lá. O armazenamento, primeiro, quando fala armazenamento, né, aqueles reservas, tá? Vamos entender aqui que são os botijões reservas, ok? Eu posso ter no máximo 5 unidades, tá? Desde que seja para consumo próprio. O que significa isso? Eu tenho uma escolinha e eu vou fazer comida para as crianças da escolinha. Não posso. Não é consumo próprio. Bom, eu tenho uma copinha que os funcionários vão lá, tomam um café, aí tudo bem. Então, aí é consumo próprio. Tá certo? Eu não estou usando isso para terceiros. Eu estou usando ali para aqueles pessoas que ou trabalham, moram naquela localidade. Não pessoas que vêm de fora e aí usar para essa finalidade. Aí eu teria que fazer, então, uma central de gás. Máximo de 5 unidades reserva ali, né? Tem que estar, quando eu armazeno, eu tenho que ter a ventilação natural, tem que proteger de sol, de chuva, de umidade, afastar de produtos combustíveis e fontes de calor, e afastar de ralo, né? Eu vejo muito isso daqui, a gente vê lá, o pessoal guarda bem do lado dos ralos, né? Caixa de gordura, não pode. Por quê? Vazou, vai para lá, né? Então aqui nós estamos falando especificamente de armazenamento dos reservas, ok? Normalmente se tem um reserva, no máximo 2, né? É difícil chegar a 5, mas limitou-se aqui, a norma limitou a 5. Bom, o uso do P13 é doméstico, né? Para residências unifamiliares, ou seja, casas comuns. A IT, ela faz uma exceção, não é mais uma exceção, ela faz algumas exceções. Por exemplo, eu posso utilizar o P13 para residenciais multifamiliares de bloco, aqueles bloquinhos residenciais, né, com altura até 12 metros, que atenda ao parâmetro de isolamento de risco. Esse isolamento de risco, só para assim, ilustrar, é aquela situação onde aqueles bloquinhos, principalmente bloquinho em formato H, onde eu tenho, entre as duas torres, eu tenho uma ligação por uma escada. Então, entre um bloco e outro, eu tenho uma distância que caracteriza isolamento de risco. Então, nesses bloquinhos que eu tenho essa situação, as centrais podem ser externas, né? Eu posso fazer... Na verdade, eu nem chamaria de central. Por quê? Porque nada mais é que o cilindro ficar lá embaixo, né? Mas a ligação é individual, ou seja, não é uma central onde eu saio com uma tubulação
para distribuir, eu saio diretamente para o apartamento. É como se eu fosse fazer um prolongamento, né, de uma residência que eu tenho para o lado de fora da minha casa, lá, um botijão. Então, como é um multifamiliar e eu tenho mais de um andar, então, em vez de colocar para o lado de fora, eu coloco lá embaixo e venho com alimentação individual. Mas ele só pode ser usado nessa situação aqui, especificamente. Um prédio verticalizado, com 10 andares, tal, não esquece, isso aqui não se aplica. Outra situação de exceção são os prédios antigos, residenciais, que foram construídos, regularizados antes da vigência do decreto 2001, né, prédios antigos. Eu posso utilizar o P13 no apartamento, mas aí ele fala o seguinte, ele tem que ser acondicionado em área com ventilação para fora. Então eu vou ter que ter uma situação que me permita, por exemplo, numa área de serviço, essa área de serviço junto à fachada, então eu tenho que fazer uma posição do gás ali de tal forma que eu tenha uma abertura para fora, né, ventilada, ou canalizar essa ventilação, né? Ele vai ficar em área de serviços similares, dentro das unidades autônomas, né, ali do apartamentos, mas isso aqui tudo só é válido quando há impossibilidade técnica da instalação da central. E eu digo o seguinte, que mesmo os antigos, a maioria não tem possibilidade técnica. Sempre tem uma solução, ou mais barata ou não tão barata, mas tem boas partes. Agora, aqueles casos que são bem, vamos dizer assim, limitantes, né, que realmente você não tem situação de uma central convencional, aí ela dá essa abertura, mas volto a dizer, cuidado com o que ele está falando como exceção. Veja que é prédio antigo, anterior a essa data. Então, muitas vezes o pessoal fala, é o prédio antigo, mas vamos lá, como que caracteriza? O decreto caracteriza a antiguidade e aqui na IT ela já limita, inclusive, a vigência da legislação da época. Mais exceções aqui. Trailers, barracas para eventos temporários. Então, são aquelas situações que eu tenho aquela festa junina, eu tenho alguma feira, então eu posso utilizar o P13, né? Obviamente, uma situação de segurança ventilada, não pode ficar, por exemplo, embaixo do trailer, dentro de uma área fechada, isso não, ele tem que estar numa área ventilada, para o lado de fora, né? E outras ocupações, né, que você, que nem aquele caso da Copa que eu falei, eu tenho uma clínica médica, essa clínica médica tem uma copinha, eu posso ter lá um P13 para a copinha, desde que o P13 fique para o lado de fora, ventilado, protegido, tanto de dano mecânico e físico, né, como está escrito aqui, e com a sua conexão de uma mangueira normatizada e um regulador normatizado. Vejam que nesses casos aqui, a IT ela é objetiva. Essa mangueira que vai entre o aparelho, o fogão, vamos dizer, e o botijão, tem que ser metálica flexível, não é aquela ultra transparente que tem a marca a amarelinha, né, que nós vamos ver uma figura aí logo a seguir aí, ela tem que ser com a malha metálica, ela não pode ser de PVC, ok? Então vamos ver aqui na figura aqui. Então aqui a gente pode ver. Então eu vou ter que obrigatoriamente ter um regulador. Nas nossas residências aí, individuais, né, unifamiliares, eu posso utilizar essa mangueira normatizada, né? Na verdade aqui ela tem lá a marca da BNT, etc. A gente vê, infelizmente, usando mangueiras aí totalmente inadequadas para fazer a ligação, até mangueira de jardim já vi, essa pode ser a residência, mas aqueles casos que eu citei, tem que ser esta mangueira aqui, com malha externa, metálica, né, flexível, tá? Então, o trailer, a barraca lá, vou fazer uma festa junina, o trailer tem que ter esta mangueira, tá? Aqui eu fiz algumas observações,
a validade desse regulador, tanto do regulador quanto das mangueiras, é de 5 anos, né? Então, não é ad eternum, né? O pessoal compra e esquece para sempre disso daqui. E se a gente for avaliar, até recentemente um colega, nós fizemos um webinário aí, né? Ele comentou isso, e é verdade, né? Avalie o custo disso daqui diluído nos 5 anos. Quer dizer, vale a pena economizar esse dinheiro? Um conjunto desse aqui, desses dois aqui, por exemplo, aqui, ó, vai custar, no lugar mais caro aí, R$60, né? Não vai custar, esse conjunto não custa mais que R$60. Esse aqui um pouquinho mais, essa mangueira um pouco mais cara, mas também não é nada, 120 reais conjunto. Então, você dilui isso em 5 anos e faça as contas. Veja se vale a pena economizar esse dinheiro e não trocar isso a cada 5 anos. Se a norma especificou 5 anos, é porque tem uma razão, né? Então, não se brinca com isso. Segurança, a gente tem que atentar para o que a norma fala, porque senão não tem por que a gente ficar aqui falando de norma à toa, né? Muito bem, nós estamos quase lá. Falar rapidamente sobre fiscalização, porque é importante entender como que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, trata essa situação das instalações, das centrais de LP, né? Ele fiscaliza isso. No projeto técnico, é apresentada a posição da central de gás, a quantidade de gás, a proteção por extintores, né, para se verificar distanciamentos, etc. Você apresenta isso no projeto. Isso quando é o caso, logicamente, de apresentação de projeto. Quando é projeto técnico simplificado, isso tudo é visto somente na vistoria. Mas, para a vistoria, e aqui é que eu destaquei, né, documentos necessários para a vistoria técnica, é necessário comprovante de responsabilidade técnica. Aí, só que esse item é da IT 01, e aqui, logo no item 2, na letra B, melhor dizendo, a ART, né, ou RRT, de instalação e ou manutenção dos sistemas de utilização de gases inflamáveis. Então, veja, tanto o GLP quanto o gás natural, tá? Os dois aqui. Toda instalação, ou seja, nova, foi recém-instalado, ou já era existente e vai passar por uma renovação de AVCB, é de manutenção. Então, a RT, quando o prédio é novo, é a RT de instalação. A instalação é nova, né? Acabou de instalar lá, é de instalação. Aí, nas renovações de AVCB, é uma RT de manutenção. Então, ela tem que ser apresentada. Vejam agora uma observação importante. Conversei com o Mário aí num webinário sobre isso daí, Mário, e aqui eu vou ressaltar aquilo que nós comentamos lá. A RT, ela não significa conformidade, né? A RT, ela diz respeito a um serviço técnico executado pelo profissional. O profissional pode constatar que não está conforme, ok? Ele pode constatar que aquela instalação, ela está errada, ou melhor, ele pode até constatar que não existe e fazer uma RT. Né? Aí ele pode escrever, olha, inspecionado o local, não está conforme, tal. Então, o que acontece? Infelizmente, aqui, não coloca-se claramente que essa RT tem que estar vinculada a um parecer, né? E o que acontece é que a apresentação de uma RT pura e simplesmente não quer dizer muita coisa. Mas quando a gente vai lá fuçar lá, né, na IT, a gente pega aqui o exemplo, quando ele fala de arquivos eletrônicos para você mandar, ele não fala que o laudo tem que ser apresentado aqui na documentação, mas ele cita como exemplo, né? Então, subentende-se o seguinte: quando eu faço uma RT referente à instalação de gás, eu tenho que apresentar um laudo, e esse laudo tem que me dar um resultado. E esse resultado é se ele está conforme ou está não conforme, né? E o laudo mais importante que se faz aí é o laudo de estanqueidade. Nós vimos o tempo todo aí falando de questão de possibilidade de vazamento e o risco de vazamento. Então, estanqueidade é fundamental, né? Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando se pede uma RT para vistoria, essa RT tem que estar vinculada a um laudo, senão não faz sentido apresentar.
somente RT. E quando a gente lê o texto, ele só fala RT, ele não fala de laudo. Isso aqui a gente vai encontrar perdido lá no meio, né? Até antes, tá vendo que é no 714 e aqui no 72, quando ele fala dos documentos que você tem que mandar. Então você subentende que tem que ter o laudo. Tudo bem? Então o laudo é importante para a gente saber o resultado. O laudo pode dizer, por exemplo, que estava errado, que não estava, a instalação não estava atendendo a norma, ou que tinha vazamento, etc., e não foi consertado, né? Então, muito cuidado com isso. A RT não significa conformidade. Muito bem. E aí, quando a gente fala sobre esses testes, né, a NBR 13523, ela fala lá sobre quem é o profissional habilitado, né, para fazer isso daí. Então, ele fala que é a pessoa devidamente graduada, com registro no órgão de classe, com autoridade de elaborar e assumir a responsabilidade técnica sobre projetos, instalações e ensaios, né, inclusive esses testes aí, tá? Então, no projeto, ele fala lá, né, que antes da execução da instalação, deve ser emitida uma RT. Aí ele fala depois, a montagem e a manutenção das instalações deve ser feita por profissionais qualificados. E aí, quando a gente vê essa questão do qualificados, né, a gente vai aqui em profissional, que na verdade é profissional capacitado, né, que é aquela pessoa capacitada por meio de treinamento. Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque, assim, o que a gente tem visto por aí, e aí vocês vão ver daqui a pouquinho, que vai ser o próximo agora, que eu vou mostrar os casos reais, rapidamente, é que tem gente não qualificada executando instalação de gás, muita gente não qualificada, às vezes é o funcionário da própria empresa que faz lá atividades de manutenção na empresa gerais, né, ajudante geral, que fala, não, isso aí eu faço essa instalação. E instalação de GLP requer profissional capacitado, né? E um profissional que responda ali tecnicamente, né, que tenha competência para checar, inclusive fazer ali a comissionamento dessa instalação. Por isso que eu ressalto a importância dessas empresas que trabalham com GLP, que elas têm lá profissional qualificado, têm equipes qualificadas, os caras estão constantemente em treinamento, que façam, né, de preferência a essas equipes, não necessariamente, né, obrigatoriamente, mas se for aquele que vai fazer a instalação, que ele seja realmente capacitado para fazer aquilo, né, porque é uma instalação que tem um risco muito grande envolvido, né, então não é uma situação que se deve economizar. E as próprias empresas de gás, né, as grandes empresas, elas têm equipe técnica extremamente qualificada para isso, né? Então, convém sempre consultar o fornecedor aí sobre quem deve fazer esse serviço aí. Vou fazer rapidamente, pela cara do rapaz aí, já dá para entender, né, o que eu vou mostrar aí, né? Rapidamente aqui, vamos ver alguns casos aí. Bom, esse caso aqui, inclusive no webinário com o colega lá, né, trabalhando numa empresa aí, um cara extremamente experiente na área, nós discutimos isso aqui, eu vou passar um pouco mais rápido por causa do tempo, mas aqui nós temos, olha aqui o que nós encontramos aqui. Lembra que eu falei lá no começo, a definição de central gás é uma área delimitada? Essa instalação aqui, ela está simplesmente na rota de fuga, né? Na rota de fuga, não há nenhuma delimitação nela, ela está bem próxima a um ralo, ou seja, o vazamento aqui, esse gás pode se acumular lá no interior. Existem muitos materiais aqui guardados, acumulados aqui, onde não pode se ter esse material, que nós temos luva, balde, outro balde, tem aqui saco de lixo, aqui em cima tem acho que é uma pá, uma vassoura, alguma coisa assim. Então, vai usando aquilo ali como cabide, né? E tem um tanque aqui do lado. Então, você vai juntando um monte de material aqui, combustível, né? Num local que não está delimitado na rota de fuga e próximo à ventilação. Então, vejam, vocês acham, né? Eu não vou perguntar, mas vocês respondam para vocês mesmos. Vocês acham que essa instalação foi feita por uma empresa qualificada, por um profissional capacitado, ou foi feito com o mais barato? Né? Então, vamos pensar nisso daí. Tá?
tá? Fora aqui a condição também, não é um subsolo isso aqui, pode parecer, não é, mas mesmo assim nós temos aqui uma área que possibilita acúmulo de gás, tem aqui a ralo, então vejam que há uma série de problemas aqui. Sem dizer que aqui também, eles também estão trabalhando aqui, até foi bem observado pelo colega lá, né? Eles não estão trabalhando no 2+2, eles estão trabalhando no 4-0, né? Ou seja, estão todos interligados sem nenhuma secção, ou seja, quando acabar, acaba tudo ao mesmo tempo, né? E eu também não vejo nenhum regulador de primeiro estágio aqui também, né? Não sei, eu acredito que nem tenha regulador de primeiro estágio, né? Porque em estações de central de GLP, né, nós temos lá um regulador, primeiro estágio, e depois temos o outro regulador para... não, logicamente, não é 100% dos casos, depende da situação, mas normalmente temos dois reguladores, aí um para baixar um pouco a pressão para chegar nos pontos de consumo e outro para o ponto de consumo propriamente dito. Aqui uma outra situação, como se pode ver aí, né? O carro praticamente está colado ali, né? O veículo colado na central. Isso aqui é uma fonte de ignição, tá? Um vazamento, uma partida no veículo, se houver um vazamento considerável, nós falamos lá da proporção do volume de gás aqui no ambiente, a proximidade, nós temos que ter pelo menos 3 metros de fontes de calor, aqui nós estamos a 15 centímetros, né? Numa área coberta, nós vemos aqui, vocês podem ver que isso aqui ela está completamente coberta, ou seja, ela está sob a projeção de uma cobertura, não pode, ela só pode ter a própria cobertura, então a projeção, toda a área é coberta, né? Então vejam que a sinalização também não é a padrão, ela até que está bem montadinha, tal, mas, enfim, aqui nós temos algumas situações complicadas, é uma situação aqui que um vazamento, uma situação que eu tenho estacionamento, trânsito de pessoas constante aqui, sem uma ventilação e dentro de uma área de projeção, ela está completamente fora daquilo que nós já estudamos. Agora, mais prestem bem atenção nesse caso aqui. Estão vendo esse ambiente aí? Isso aqui é uma academia, é uma escola de natação, né? Logicamente não vou dizer qual é, né? É uma escola de natação. E aqui o ambiente, ele tem lá a ligação com as bombas que vão para aquecer a piscina, né? Filtragem de piscina e tal, né? E dentro desse ambiente tem tudo isso aqui, essa fiação exposta, esses equipamentos, tal, tudo aqui, a bombinha aqui, né? Uma bomba pequenininha aqui. E aí, o que nós temos nesse ambiente? Um P45 lá isolado, certo? Vejam aqui, ó. Olha aqui, nós temos esse ambiente aqui totalmente com equipamento elétrico aqui todo exposto, né? Cabeamento exposto. E nós temos aqui, ó, que eu vou dar um zoom daqui a pouco, ó. O que nós temos logo aqui na frente? Agora aqui um close, né? Nós temos aqui um fosso aqui, né? Um lugar onde ficam as bombas. Eu tenho que descer aqui para mexer nas bombas, para operar as bombas. Então, vocês imaginem aqui um vazamento, sem dizer que ele virou cabide também aqui de chapéu de festa junina, né? E um monte de equipamento pendurado, de materiais pendurados, etc. E aqui um pouco mais perto o local. Vocês imaginem, então, um vazamento nessa região, né? Falamos da taxa de expansão, falamos do peso do gás aí, da densidade dele, que ele vai para baixo. Então, olhem todo o risco que nós temos aí, presença de materiais elétricos. Essa é uma situação. E pasmem, né? Esse cilindro estava aqui só para alimentar um aquecedor a gás para 3 chuveiros. Só para isso. Ele só estava aí para isso. E, obviamente, nós conseguimos convencer a proprietária a trocar os chuveiros por chuveiros elétricos e dar destino nesse P45, tá certo? Uma situação totalmente descabida, né? E aqui, por último, né, nossa última
praticamente a última slide, o que nós vemos aqui é uma central de gás com P13, né? É um pequeno comércio, né? Esses cilindros, eles eles são como nós falamos, são para uso doméstico, né? Então aqui nós temos uma pequena, era uma doceria, na verdade, aqui, né? Já fechou, inclusive, não tem problema, já não existe mais. Então, vocês veem aqui o Pictel, aqui, a mangueirinha ligada direto lá aqui na tubulação, né? E daqui ela vai para o abastecimento lá do fogão, né? Que fazia lá os doces lá. Fora o armazenamento externo aqui também de vários outros botijões. Então, quem fez isso provavelmente não foi nenhuma das companhias aí qualificadas, o profissional capacitado, né? Então, esse tipo de instalação é irregular, certo? Então, não pode ser feito aqui. Só um detalhe aqui, vendo aqui o Pictel, eu lembrei que eu acabei passando, as mangueiras de gás, aquelas mangueiras que eu mostrei lá, de PVC e a metálica flexível, elas podem ter um comprimento máximo de 1,25 m, ok? Então, quando pega aquelas mangueiras de 2 metros, 2,5 metros, está tudo errado aquilo lá, tá? O limite dela é 1,25 m. Normalmente, ela vai ficar ali entre 90 centímetros, 80 centímetros, é a média. Agora, até 1,25 m, mais que isso, ela não pode ser utilizada, ok? Então, desculpem aí se eu não foi muito rápido, se eu não foi muito claro algumas coisas, é que o assunto ele é muito extenso e eu tentei condensar em algumas coisas, alguns itens que eu acho relevante, e trouxe aí uns casos reais para ver que a vida real aí é complicada, né? Infelizmente, tem muitas pessoas não qualificadas no mercado, ao passo que também tem muitas empresas qualificadas, que têm um controle rígido de qualidade e segurança, né? E eu acho que, em termos de, quando nós estamos falando de gás combustível, qualquer cuidado é pouco e qualquer economia aí tem que ser muito bem estudada para ver se vale a pena. Exemplo daquela que nós falamos agora dos reguladores e mangueiras, né? Economia muitas vezes besta, que a gente fala, né? Bom, então eu considero aí encerrada a minha participação, eu coloco à disposição, aí estão os contatos, telefone, é o site da minha empresa. Ok, Mário? Ok, Coronel. Parabenizo, né, pelo seu trabalho aí. Você fez um excelente trabalho, muito técnico e também de bom entendimento. Você foi bem técnico e bem simples assim, nas suas palavras, para poder mostrar o que realmente o pessoal queria ouvir. De repente, colocar, como o seu webinário você faz, tem que ser na prática a coisa, não pode ser muito assim na teoria, senão também a gente não consegue. É lógico, a gente tem dúvida na teoria, mas tem que buscar ser mais prático mesmo, né? E o Luiz também já é o nosso parceiro há muito tempo, então não é de hoje que a gente se conhece, e também a gente faz alguns trabalhos juntos, e ele também, para a associação, já fez muitas palestras também. Então isso é muito importante e gratificante. Muito obrigado aí, uma boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Boa noite.